Você já percebeu que tem gente que usa consignado uma vez e nunca mais precisa? E tem gente que está no terceiro, quarto, quinto contrato consecutivo, sem ver o fim. A diferença entre essas duas pessoas não é salário, não é disciplina. É algo que acontece antes do primeiro contrato e que define se o consignado vai ser uma solução ou o começo de um ciclo que nunca termina. Hoje eu vou te mostrar o que é esse algo e o que fazer para estar do lado certo dessa diferença. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala o que o sistema financeiro não te explica antes de você assinar. E daqui a pouco eu vou te mostrar por que o refinanciamento do consignado, aquele que o banco oferece quando você ainda está no meio do contrato, parece alívio, mas é exatamente o que mantém tanta gente presa no ciclo por anos. Deixa eu te contar uma situação que se repete em todo canto do Brasil. A pessoa estava com o nome limpo, trabalhando, pagando as contas, sem dívida grande. Aí apareceu um imprevisto. Pode ter sido o carro que quebrou, a geladeira que parou, uma conta médica que não estava no planejamento, alguma coisa que exigia um valor que simplesmente não existia na conta. Alguém indicou o consignado. Juro baixo, desconto direto no salário, sem burocracia, sem risco de sujar o nome. A pessoa assinou, resolveu o problema, respirou. E por alguns meses tudo pareceu bem, mas tinha algo acontecendo em silêncio. A parcela saindo todo mês foi apertando o orçamento. O que sobrava depois do desconto em folha foi diminuindo. E quando apareceu o próximo imprevisto, que sempre aparece, não tinha margem para absorver. A saída foi o consignado de novo, dessa vez maior, com prazo mais longo, para quitar o primeiro que ainda não tinha terminado e cobrir o problema novo. Quem está de fora olha e pensa que essa pessoa não sabe administrar dinheiro, mas não é isso. É um ciclo que começa antes do primeiro contrato e que tem uma explicação muito mais simples do que parece. Então, o que separa quem usa consignado uma vez e sai de quem fica preso no ciclo por anos? Vamos investigar. O que o consignado faz com o orçamento que ninguém explica antes? O consignado é apresentado como o crédito mais seguro e mais barato disponível para quem tem emprego formal ou é aposentado. E é verdade. Quando fui comparar as taxas do mercado de crédito brasileiro nos dados do Banco Central, o contraste é gritante. O cartão de crédito rotativo chegou a 438% ao ano em 2025. O cheque especial passou de 130% no mesmo período. O consignado para trabalhadores do setor privado ficou em torno de 30% ao ano. Parece que o consignado é a escolha óbvia, e é exatamente essa comparação que cria o primeiro problema. Quando a pessoa compara o consignado com o cartão de crédito, o consignado sempre ganha. A conclusão parece lógica. Usar o consignado é ser responsável. Mas existe uma pergunta que essa comparação não responde. O que acontece com o orçamento depois que a parcela começa a sair todo mês? A legislação brasileira limita o desconto em folha a 35% do salário líquido. Parece proteção, mas na prática significa que a pessoa pode comprometer até 35% da renda com parcelas e ainda assim estar completamente no limite. Com o custo de vida atual das famílias brasileiras, os 65% que sobram depois do desconto máximo quase nunca são suficientes para cobrir tudo e ainda guardar algo. O resultado é um orçamento permanentemente apertado, sem margem para imprevisto, sem espaço para reserva, sem folga para respirar. E orçamento sem margem é orçamento que vai precisar de crédito de novo. O refinanciamento, que parece alívio. Aqui está o mecanismo central do ciclo. Quando a pessoa já tem consignado ativo e o orçamento aperta, o banco oferece o refinanciamento. Quita o contrato atual, abre um novo com prazo maior, a parcela mensal cai e ainda libera um valor extra na conta. Do ponto de vista de quem está no aperto, parece a melhor notícia possível. Mas vamos ver o que aconteceu por baixo. Um contrato que estava há 8 meses do fim foi substituído por um novo de 48 meses. A parcela caiu, mas o prazo quadruplicou. O valor total que vai ser pago ao banco aumentou. E a pessoa está no início de um ciclo novo, com o mesmo orçamento sem margem, que vai exigir crédito de novo daqui a algum tempo. Quando fui investigar esse padrão nos dados sobre crédito consignado no Brasil, encontrei que o Banco Central monitora de perto a chamada rotatividade do consignado. Uma parcela expressiva dos contratos é refinanciada antes do prazo original terminar. Não porque os tomadores são irresponsáveis, porque o produto foi estruturado de forma que o refinanciamento é sempre conveniente para quem oferece e para quem assina no calor do aperto. O problema é que cada refinanciamento reinicia o prazo, e quem fica refinanciando nunca chega
chega no mês em que o desconto para de sair. A conta que ninguém faz antes de assinar. Vamos fazer agora a conta que a maioria das pessoas nunca faz antes de assinar o contrato. Um empréstimo consignado de R$10.000 em 48 parcelas de R$310. R$310 por mês parece razoável, menos de R$11 por dia, mas 48 vezes 310 são R$14.880. A pessoa pagou R$4.880 de juros em 4 anos, em troca de ter tido R$10.000 disponíveis numa tarde. Se esse ciclo se repete a cada 4 anos, o que é comum em quem nunca constrói reserva, são quase R$5.000 a cada ciclo indo para o banco em forma de juro. Em 12 anos de ciclo repetido, 3 contratos de 48 meses são quase R$15.000 pagos em juro. 15.000 que poderiam ter sido a reserva que eliminaria a necessidade do próximo contrato. Então, o que separa quem usa consignado uma vez e nunca mais precisa de quem fica preso no ciclo por anos? Reserva financeira. Só isso. Quem tem reserva usa o consignado como ferramenta pontual. Resolve o problema, paga o contrato e não precisa de novo porque tem de onde tirar quando o próximo imprevisto aparece. Quem não tem reserva usa o consignado como substituto de reserva. Resolve o problema, mas o desconto em folha consome a margem que permitiria construir a reserva. E quando o próximo imprevisto aparece, sem reserva, com o orçamento apertado pelo desconto, a única saída é o consignado de novo. É um ciclo que se alimenta da própria ausência daquilo que seria a solução. E a diferença entre os dois perfis raramente é salário, raramente é disciplina. Quase sempre é essa coisa simples. Um tinha reserva antes de precisar do consignado, o outro não tinha. O consignado não é vilão, é uma ferramenta, mas ferramenta usada no lugar errado, como substituto permanente de algo que nunca foi construído, se transforma numa armadilha que dura anos. 3 passos concretos, para quem está no ciclo e quer sair, e para quem ainda não entrou e quer não entrar. Passo 1. Mapeia todos os contratos ativos hoje. Quantos consignados você tem? Qual o valor de cada parcela? Qual o prazo restante? Qual o valor total que ainda vai pagar em cada um? Esse mapeamento leva 30 minutos com o contra-cheque na mão. E é o primeiro passo, porque você não consegue sair de um ciclo que não enxerga completamente. Se tiver mais de um contrato ativo, anota qual termina primeiro, porque o mês em que aquela parcela para de sair é um mês em que a margem volta. E essa margem vai direto para a reserva. Passo 2. Nunca refinancia antes de terminar o contrato atual. Essa é a regra que quebra o ciclo. O refinanciamento vai aparecer, o banco vai ligar, a parcela menor vai parecer alívio, o dinheiro extra na conta vai parecer oportunidade. Mas refinanciar é reiniciar o prazo, é trocar a data de liberdade por um respiro temporário. Cada refinanciamento afasta o mês em que o desconto para de sair. Se aguentar o contrato atual até o fim, mesmo que apertado, você chega no mês em que aquela margem é sua de volta. E esse mês muda tudo. Passo 3. Enquanto o contrato estiver ativo, começa a reserva com o que sobrar. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja 50 ou 80 por mês, a reserva que existe, por menor que seja, já é diferente de zero. E diferença de zero é o que impede que o próximo imprevisto seja automaticamente o próximo contrato. Quando o contrato atual terminar, o valor que estava indo para o banco vai inteiro para a reserva, não para o padrão de vida, não para a nova parcela. Para a reserva. Esse é o momento que separa quem sai do ciclo de quem volta para ele. Por que tanta gente nunca consegue sair do empréstimo consignado? Não por falta de vontade, não por irresponsabilidade, por ausência de reserva que faz o consignado ser usado como substituto de algo que nunca foi construído e por refinanciamentos que parecem alívio, mas que reiniciam o prazo e afastam a data de liberdade. Quem usa consignado uma vez e nunca mais precisa, não tem salário maior, não tem mais disciplina. Tinha reserva antes de precisar, ou construiu reserva durante o contrato e não refinanciou. 2 coisas simples, que a maioria das pessoas nunca ouviu explicadas antes de assinar. Agora você ouviu. Se esse vídeo nomeou algo que você sentia, mas não sabia explicar, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que estão nesse ciclo sem entender por quê. Comenta aqui embaixo. Você já ficou preso no ciclo do consignado? Me conta a situação, sem julgamento nenhum. Eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que parece nunca conseguir terminar o contrato de consignado, manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque o problema quase nunca é ela, é um mecanismo que ninguém explicou antes de ela assinar. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.